Pessoal, vamos iniciar então, senão a gente acaba demorando muito entre uma fazenda e outra. Eu quero que vocês perguntem também e tirem dúvidas em relação ao que a gente vai ver aqui hoje, tá? Estão conseguindo me escutar? Sim. Sim. Então tá bem. Então aqui a gente está num sistema que a fazenda faz, que chama de aleitamento automático. E o que acontece? As terneiras vêm aqui com 7 dias, elas nascem, ganham o colostro, 2 dias de colostro, ficam mais 5 dias mamando na mamadeira, para aprender a mamar na mamadeira manual, onde o funcionário chega e fornece a mamadeira 2 vezes por dia, 2 mamadas por dia. A partir do momento que elas têm 7 dias, que elas já aprenderam a mamar, elas acabam se deslocando para essa instalação aqui. Aonde aqui nessa instalação a gente tem 2 mamadeiras automáticas que fornecem o leite para a terneira durante 24 horas. Então, a gente faz um aleitamento, que a gente diz assim, a terneira mama a quantidade ideal para ela, como se ela estivesse mamando na vaca direto, ela não mama tudo de uma vez só, que nem a maioria das fazendas fazem, que fornecem leite de manhã e de tarde, 2 vezes ao dia só, com intervalo de 12 horas. Aqui não. Aqui a gente tem um sistema onde os animais recebem o primeiro lote aqui, que esse lote que eu estou aqui, vocês estão vendo, tem uma cerquinha dividindo. O primeiro lote aqui recebe 8 litros de leite por dia, dividido em 6 vezes, então ele tem direito a 1 litro 250 a cada 4 horas. Ele vai mamar 1 litro 250 a cada 4 horas. Agora parou o resfriador de fazer barulho, vai ficar melhor aqui de eu falar. Ela tem direito a 1 litro 250, daí elas podem tomar nas próximas 4 horas mais 1 litro 250, então a gente divide esses 8 litros de leite em 6 vezes, tá? Então eles ficam nesse primeiro lote aqui, de 0 a 37 dias, e ficam no segundo lote de 37 a 67 dias. Então, eles ficam mais ou menos 60 dias, vêm com 7 e saem com 67 dias, tá? Eu vou virar minha câmera aqui para demonstrar a mamadeira para vocês. Ó, aqui tem uma terneirinha, ó, entrando na mamadeira, ó. Lá tem o bico, ó. Ela entrou para mamar, ó. Então, ela tem um chip na orelha, ó. Ela entrou para mamar. Se ela tem direito a leite, ali do lado tem um leitor, tá? Deixa eu ver se eu vou por cima dela aqui devagarinho, sem assustar ela. Ela saiu agora. Aqui, ela não teve direito a leite, provavelmente ela já mamou, que ela teria que mamar nessas 4 horas. Aqui, essa parte vermelha aqui é um sensor, ó, pessoal. E aqui, por dentro aqui, ó, mostrar para vocês, ó, ali tem uma chupeta. Então ela vai entrar aqui, essa vermelho à direita ali tem um identificador de chip e vai ver quanto de leite ela tem direito, tá? Então funciona assim uma cabinezinha, elas vão entrando, tá? E aqui, ó, se vocês olharem nessa orelha direita aqui dela, ó, ela tem um número, e na orelha direita dela ela tem uma bolinha, ó. Essa bolinha é o chip que reconhece para saber quanto que ela tem de direito a leite. Então, aqui só demonstrando, ó. Oi? Alguém falou? Aqui não, acho que alguém estava com o microfone ligado. Ah, tá. Estão conseguindo escutar bem? Estão conseguindo entender? Sim, sim. Aqui a gente tem, aqui é o setor das terneiras, então a gente tem uma cama com serragem, uma maravilha. À minha esquerda aqui, se vocês olharem aqui, ó, tem os coxos para eles fornecer ração, tá? Esse lote aqui, que são o lote das mais jovens, eles ainda não recebem feno. Aí agora esse lote do lado aqui, ó, os animais recebem feno, ração no coxo ali, que nem esses aqui,
e tem o direito ali, o bebedorzinho de água para elas, e ali tem a cabinezinha delas ali na frente. O que é importante a gente ver aqui, pessoal? Quando a gente fala em 5 liberdades em bovinos de leite, tá? A terneira tem liberdade para se movimentar, então vocês podem ver, tem terneira lá, ó, lá no fundo, elas estão aglomeradas, estão se esquentando praticamente. Ó. Agora ela até se assustou comigo. Mas olha essas 3 aqui, ó, elas estão no cantinho ali esquentando. Aqui eles têm uma lona para no inverno, quando é muito frio, eles acabam levantando, né? Tá? Olha o pelo desses animais aqui, ó. Olha como eles estão ativos, ó. Olha esses animais como eles estão pelo liso, tão limpos. Então eles estão num ambiente livre de doenças, né, pessoal, tá? Conseguem deitar, levantar, não tão limitados em seu local, né, tá? Eles acabam não passando fome também, porque eles têm comida, ó. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem ração aqui granuladinha, ó, uma ração de boa qualidade para eles, então uma comida boa para eles, eles têm água disponível, tá? Então, aqui eu considero esse ambiente aqui um ambiente que não tem nenhum defeito em relação ao bem-estar animal. Esses animais aqui, para mim, estão perfeitos em relação ao bem-estar animal, tá? Perguntas, pessoal? Vamos lá, estão muito quietos. Professor, aquele leite ali é leite de vaca mesmo ou é algum suplemento, algum composto? Não é que ele fica leite disposto? Eu vou explicar como é que isso funciona aqui. Deixa eu passar para cá. Então, aqui, ó, que a gente tem um pasteurizador de leite, né? Onde que acontece? Todo leite que vem das vacas lá passa por um processo de pasteurização. O que a pasteurização faz? Elimina todas as formas de bactérias que causam doença, de bactérias patogênicas e vírus também, né? Então, esse leite é um leite livre de micro-organismos patogênicos, que a gente chama, né? Que causam doença. O que a gente está falando aí? Já está fornecendo um produto para os animais livres de doença, né? Então, saindo dessa máquina aqui, o leite vem aqui para o resfriador, onde ele fica resfriado, tá? Sempre gelado para conservar suas qualidades, né? Então, o leite aqui está cheio de leite, tá? Resfriado para conservar suas qualidades. Aqui a gente tem a máquina onde a gente tem a identificação de todos os animais, chip, e dá para vir todo o dia aqui ver a quantidade que esses animais mamaram. A gente consegue ver se eles mamaram um pouco ou mamaram muito. Você tem que fazer esses animais mamarem, né? O que acontece? Quando esses animais vêm mamar, nessa mangueirinha aqui, ó, o leite é puxado, a máquina esquenta esse leite e fornece um leite novo na temperatura ideal para elas, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tem uma mamando e uma esperando. Estão enxergando? Tem uma mamando, ó. Quando acende essa luz vermelha ali, ó, que levantou a cabeça, estava mamando. Agora a outra começou a mamar. Quando acende essa luz vermelha ali, é que ela tem direito a leite. Então, leu o chip e dizia que ela tem direito a leite, tá? Então, ela tem direito a 8 litros de leite, sendo que ela pode mamar 1,250 litros a cada 4 horas. Se ela mamou 1,250 de uma vez só, ela só vai conseguir mamar daqui a 4 horas, tá? Então, elas têm hábitos. Eu estava até conversando de tarde aqui na fazenda. Elas têm alguns hábitos que elas têm rotina de mamar também. Geralmente, mais tarde, agora se apagar a luz, elas vão acabar deitando e descansando. Amanhã cedo, quando ligar, que for mais cedo, elas acabam fazendo fila para mamar. Elas, de madrugada, dificilmente elas mamam assim, tá? Dúvidas, galera? Preciso que vocês perguntem que eu explico para vocês. Professor, então elas mamam de 4 em 4 horas? Elas têm direito a 1,250 litros a cada 4 horas. Por exemplo, se ela mamou 500 ml agora, essa terneira que está mamando aqui, ó, mamou meio litro,
ela vai ter mais 750 ml até daqui 4 horas. Se ela vir mamar daqui 10 minutos, 750 ml, terminou o leite dela. Ela só consegue mamar daqui 4 horas. Entendi. Obrigada. Nada. Pro, Oi. isso é aquele compost barn? Isso? Aqui é um compost barn de terneira, só que a diferença que a gente vai ver depois nas vacas, o compost barn a gente mexe cama. E aqui, como eles têm... então, o que acontece? A gente tem que mexer cama por causa das fezes, né? Para as fezes fermentarem e a cama esquentar e não formar micro-organismos, né? Tá? Deixa eu passar para lá. O que acontece aqui? Por que aqui não é composto? Porque aqui a gente tem piso embaixo. Só virar minha tela. Aqui a gente tem piso embaixo. Então, se a gente pegar aqui, ó, eu raspar aqui, tem piso embaixo, ó. Então, deixa eu ver aqui. Aqui tem piso embaixo. Então, eles botam uma camada de maravalha para elas, para ficar confortável para elas deitar. E por que não dá para fazer compost barn aqui? Porque a terneira tem poucas fezes, né? Então, eu não vou conseguir fazer uma fermentação nessa cama, para essa cama fermentar e esquentar. Então, não consigo acabar virando a cama e essa cama não vai fermentar. Então, o que acontece aqui é trocar essa cama 2 vezes por semana. A gente troca a cama delas 2 vezes por semana, eles removem toda essa maravalha na terça e na sexta e botam maravalha nova. A cama fica limpa, não tem risco de doenças, né? Porque se eu tiver uma diarreia numa terneira que tem algum tipo de doença aqui, facilita nesse sistema a transmissão para os outros. Então, eu tenho que cuidar muito disso aí. No momento que eu tenho diarreia, eu tenho que cuidar isso aí. Sobre a ração, seria uma ração de crescimento? Sim. Nessa fase, a gente trabalha com ração peletizada, que auxilia na formação de papila ruminal, né? Ela tem que formar a rumen e desenvolver rumen, né? E a gente trabalha com uma ração inicial, sim, uma ração com alta energia e uma proteína bem boa. Então, a gente trabalha com a quantidade de ração nesse lote aqui, meio à vontade, que elas estão aprendendo a comer ração, e o lote de lá, que é o lote mais velho, a gente dá uma limitada, não trabalha com excesso de ração, porque daí a gente pode também ter casos de timpanismo. Timpanismo é quando a terneira estufa, produz gás no rumen e acaba, às vezes, até morrendo por uma compressão de nervo vago. Então, a gente limita a quantidade dessa ração para também não causar doenças nas terneiras, né? A gente tem também tudo um limite para isso, né? Como é que tá aí, galera? Estão escutando bem? Tá bom? Professor, Tá ruim? Ó, pediram em relação ao frio, como elas sentem ali. Pediram isso no chat. Então, hoje não tá tão frio aqui. As lonas estão abertas, tá? Hoje deve estar uma temperatura de 14 graus aqui dentro, tá? Mas quando esfria mais, eles acabam levantando durante a noite. Durante o dia, eles sempre deixam aberto para dar uma circulada de ar também, porque senão fica muita amônia aqui dentro, né? A própria urina faz a formação de amônia, e a amônia é um gás que não dissipa, ele vai ficar aqui, a gente não tem lanterninha aqui, né? Então a gente tem que abrir as lonas para essa amônia acabar dissipando para o lado e não ser irritativa, porque se a amônia ficar aqui, acaba irritando a mucosa, então a gente cuida disso aí também. Dúvidas, galera? Vamos lá? Em relação à luz, ela fica ligada até que hora? Não, a luz está ligada porque eu estou aqui. Ah, bom. Senão a luz já estava desligada. E aí, com a luz desligada, provavelmente elas já estavam dormindo. Elas estão agora de pé e acordadas porque eu sou um estranho aqui, né? Não sou um estranho no horário que não é habitual para elas, então eu acabo mudando a rotina delas também hoje aqui, né? O Jomir perguntou, não entendi, Jomir. Eu não consigo ver o bate-papo, pessoal. Eu estou no celular, eu só consigo escutar as perguntas. O que é feito com essa maravalha depois do uso? Então, essa maravalha, ela vai para um monte, né? Eles deixam fermentar, né? E aí acaba sendo espalhado depois na lavoura lá, né? Serve como adubo, matéria orgânica.
Qual que é a pergunta da Tainá, que passou ligeiro, eu estava explicando, não consegui ler a tempo. Com quantos meses precisa separar as terneiras das vacas? Então, Tainá, a gente, nas propriedades grandes, a gente separa no primeiro dia. A gente, de preferência, a gente não deixa nem mamar o colostro na vaca. Por quê? A gente pasteuriza esse colostro. Então, eu não sei se essa vaca não tem uma bactéria que cause mal para essa terneira nesse leite, por exemplo. A gente tem algumas vacas que tem, às vezes, um tipo de bactéria que causa mastite contagiosa, ou algumas doenças infecto-contagiosas, por exemplo, brucelose, tuberculose. Se as vacas não forem testadas, podem passar para as terneiras via leite cru, que a gente chama, leite não pasteurizado. Então, a gente, de regra, separa ela no primeiro dia, fornece o colostro por mamadeira e elas ficam sempre separadas das mães. A mãe, quando tem um piquete de parto ali, né? Ela tem a aparição dela e aí ela já vai para a ordenha, né? Então, elas são separadas de preferência, logo que nasce. Perguntas, galera? Vamos lá? Professor? Sim. Qual ração é melhor, a peletizada ou a farelada? Nessa fase que a gente quer fazer desenvolvimento ruminal, a gente trabalha mais com ração peletizada, porque a papila ruminal ela precisa de uma como se fosse uma agressão, né? Ela precisa de um alimento que tenha um pellet maior ou um alimento mais grosseiro que ajuda a desenvolver a papila ruminal, tá? A papila é como se fosse quem nunca viu, quem já viu um rumen aberto, é tipo aquelas flores que tem, a gente chama de papila ruminal. É ali que a vaca, quando ela for vaca, desenvolver rumen, ela vai fazer a absorção dos ácidos graxos voláteis, né? Então a gente tem 3 tipos de ácidos que são produzidos pelo rumen e que auxiliam na digestão. E quem vai fazer essa digestão é as papilas ruminais. Então a gente, quando ela é terneirinha, a gente acaba trabalhando com ela para fazer essa formação ruminal. E o boi, o que a gente faz com os boi? Se a gente pensar nessa fazenda aqui, uma fazenda de 200 animais, não tem como a gente trabalhar com todos os bois, porque é uma fazenda... É inviável a gente criar todos os machos, porque acaba ficando caro. O que eles fazem? Eles criam os animais, os machinhos, até 5, 6 dias, e aqui nessa fazenda eles dão. Então tem sempre o pessoal que quer para criar na cidade e acabam levando os machinhos, né? Aqui nesse lote aqui a gente só tem fêmeas, eu não vi nenhum macho. Geralmente eles têm 1 ou 2 machinhos junto para criar para o consumo de carne deles mesmo. Mas aqui nesse lote eles já estão desmamados os machos. Então a gente tem somente fêmeas aqui. Pessoal, se a gente for falar em seleção genética, fugir um pouco de bem-estar, olha só esses animais aqui, ó. Eles já estão em 1265, 1266, se a gente for olhar o brinco desses animais aqui, ó. Essa aqui, 1266. Essa fazenda, quando começou com o animal número 1. Então, vocês imaginam a seleção genética que tem desses animais aqui, né? Então, já são mais de 15 anos de melhoramento animal, tá? E que a gente precisa também para a terneira, pessoal, feno de boa qualidade. Se vocês forem olhar um feno aqui, ó, um feno de bastante folha, tá? Então, ele é um volumoso seco, que é secado e recolhido, né? E o feno é uma fibra boa para auxiliar a desenvolver rumen, tá? Então, a gente precisa trabalhar com o feno, sim. Mas vamos voltar para o bem-estar animal aqui, ó. Vamos perguntar e observe o que vocês estão vendo aqui nesses animais aqui, em relação ao bem-estar. Os animais estão com liberdade para eles fazerem o que eles quiserem. Olha só, a gente tem animais deitados aqui, animal em pé, animal observando, animal socializando, ó. A gente tem animal olhando um para o outro, né? Tá? Quantos meses elas têm? Esse lado de cá que eu tô aqui, vocês podem ver que tem uma cerca no meio, elas são de 7 a 37 dias, esse lote de cá.
E o lado de lá, elas têm de 37, esse lado aqui onde tem o feno, elas têm de 37 a 67 dias, tá? Elas ficam aqui mais ou Professor, menos... Oi? quando mistura tipo de terneiras de vacas diferentes, elas interagem bem? Sim, sim. Elas acabam, tu sabe que elas acabam formando grupos. Eu vejo, às vezes, animais, depois de anos de idade, velhos, porque elas saem aqui formando grupos. E eu vejo animais de número muito próximo que têm hábito de andar junto. Então, eles têm hábito de amizade, né? Hábito de conviver junto. A gente nota muito isso aí, tá? Na Elas criação de ficam aqui. porcos é diferente, né? Elas, de suínos, eles acabam, às vezes, tendo que se acostumar, que eles não socializam no começo, né? Sim, aham. Eu vi uma pergunta aqui, até que idade elas ficam aqui nesse sistema. Então, quando elas chegam a 67 dias nesse lote aqui, o leite é cortado. Então, a máquina para de produzir leite. Ela pode ir lá mamar, que ela não vai ter direito a leite mais. Mas ela não vai passar fome, tá, pessoal? Não pense nisso. Ela vai continuar ganhando ração e vai continuar se alimentando de feno. Então, ela faz o desmame aqui dentro, tá? No lote dela, ela continua socializando. E quando tem, em média, de 4 a 5 terneiras desmamadas aqui, então, aí ele faz um lote e leva para um piquete ao lado aqui, onde ele faz o lote de desmame. Então, daí, ali, quando elas estão saindo daqui, desse lote, elas vão para o desmame. Aqui nesse lote maior aqui também, elas eles já fazem a descorna, então sempre com analgesia, tá, pessoal? Os animais são feitos a descorna com analgesia, tá? Então eles sempre tem esse cuidado, cicatrizante onde foi feito a queimadura com o corte, a analgesia depois, o antibiótico, né? Pensando sempre no bem-estar animal. Professor, se o senhor fosse fazer descorna um dia, o senhor podia mostrar, né? Tipo, mostrar por aqui. Sim, vocês devem aprender isso na aula de clínica de grandes animais com o professor Dameto, mas dá para mostrar, sim, não tem problema nenhum, tá? A pergunta me passou ali, eu não consegui, não deu tempo de eu ler. Quando a vaca ficar velha, depois o que perguntava? Quando a vaca está velha, professora, ao ponto de não dar mais leite, ela vai para o abate? Sim, sim. Quando a vaca... A gente nunca faz descarte por ser velha. O que acontece? A vaca, geralmente, quando ela está numa fase de mais lactações, ela acaba tendo a profundidade do úbre maior, o úbre acaba ficando mais para baixo, a gente tem uma profundidade de úbre maior, e aí esse animal acaba tendo mais índices de mastite também, é um animal que tem mais dificuldade de se locomover, né? E aí o que acontece? Esse animal não vai ter tanta eficiência na produção de leite, então esse animal é destinado ao abate, né? Então esse animal é vendido para frigorífico para ser abatido para carne daí, tá? Mais dúvidas, pessoal? Reprodução delas é com o touro mesmo ou é por inseminação? Esse gado aqui, para vocês terem noção, essas terneiras aqui, elas têm em média já de 10 a 12 gerações de inseminação artificial. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Elas têm 10 gerações conhecidas já. Tudo com inseminação artificial, todas têm registro, tá? Todas têm pai, avô, tataravô, depois do tataravô conhecido, a gente já tem em média de 10 a 12 gerações. É um gado que sempre foi feito inseminação artificial, então a gente sempre faz uma avaliação nas mães delas, né? E utiliza um reprodutor visando a melhora da terneira. Então a gente faz um melhoramento genético em cima dela, sim. Mas como é por inseminação, não tem como controlar tipo uma sexagem para nascer mais fêmeas do que machos? Então, o que acontece?
quando a gente fala, é bem boa a tua pergunta, a gente tem a opção de sêmen sexado de fêmea, tá? Tem a opção. Só que como a vaca de leite, ela produz essas vacas que são modificadas para a produção de leite. Hoje a raça holandesa é uma raça muito eficiente, esses animais são da raça holandesa, tá? É uma raça muito eficiente em produção de leite. Esse animal tem muito balanço energético negativo, que a gente chama. O que acontece? Ele gasta toda a energia que ele ganha, principalmente em comida, para a produção de leite. Então, por isso que vocês vê muita vaca de leite magra, não é porque ela não ganha comida, é porque ela está mandando a energia dela para a produção de leite, para produzir leite. E como a gente tem o processo de sexagem para separar o sêmen, a gente separa os cromossomos, nesse processo de sexagem, o sêmen sexado de fêmea ele tem uma fertilidade menor. Então, se eu pensar numa vaca que já está com pouca energia, uma vaca que está com um score mais baixo, uma vaca mais magra, e eu trabalhar com um sêmen de qualidade, de fertilidade mais baixa, eu não vou emprenhar essas vacas tão bem. Então, em vacas de leite, a gente usa sêmen que não é sexado, porque eles têm uma fertilidade maior. E eu preciso que a vaca dê cria pelo menos uma vez por ano, um parto a cada 13, 14 meses. Porque daí eu sempre tenho vacas produzindo bastante. Então, não adianta eu jogar sêmen sexado nelas, que eu vou diminuir minha prenhez e eu não vou ter tantos partos por ano. Então, onde que eu uso sêmen sexado de fêmea? No gado que não está produzindo leite. Nas novilhas que vão ganhar a primeira inseminação. Aí eu jogo sêmen sexado nelas e aí elas acabam produzindo mais fêmeas. Então, a gente tem, em média, hoje, numa fazenda assim, onde eu trabalho com 260, 270 animais na reprodução entre vacas e novilhas ano, a gente consegue aí ter na faixa de 120, 130 fêmeas e 70 machos, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui veio brincar aqui, ó. Curiosa. Quem perguntou de empresa, que eu não consegui ler, que eu estava explicando. De que empresas são os sêmens? Sabe o nome de algum touro? Tem vários touros que a gente usa porque é muito gado que a gente insemina, né? Aqui a gente gasta na faixa de ano aí, na faixa de 800 doses de sêmen, então não sei de cabeça todos os touros. Mas o que a gente usa hoje é sêmen da Cemex, que é uma empresa canadense, e tem alguma coisa da CRB Lagoa também, e tem sêmen da Cogent também, que é uma empresa nova que está no mercado também crescendo bastante hoje. Dúvidas, galera? É realizado também inseminação em tempo fixo ou é só inseminação normal? É realizado como? Se é realizado também inseminação em tempo fixo, quando que elas são, tipo, várias vacas? Sim. Protocolo de ATF a gente faz nas vacas, inseminação artificial em tempo fixo. A vaca de leite ela é uma vaca bem complicada de trabalhar, então a gente tem que trabalhar com uma carga de hormônio mais para inseminar elas em tempo fixo. Professor, explica o que é isso. A IATF? Isso. Isso. A IATF, o que é? É assim, tipo assim, falando de modo grosseiro, eu jogo 4 hormônios na vaca, tá? Que são hormônios naturais da fisiologia reprodutiva delas, mas eu consigo sincronizar a ovulação dela. O que eu faço? Eu faço essa vaca começar como se fosse um ciclo hoje e eu interrompo esse ciclo no dia que eu quero inseminar. Então, eu jogo um hormônio que vai fazer como se essa vaca tivesse iniciado um ciclo hoje. O ciclo da vaca é 21 dias. Quando ela está com 7, 8 dias, ela já tem um óvulo de tamanho bom. Aí eu interrompo para fazer esse óvulo ovular. Aí, quando ele ovula, eu sei que dia que ela vai estar no cio para me inseminar ela. Então, eu programo essa vaca, de modo grosseiro, eu programo essa vaca para mim fazer essa vaca, para mim inseminar essa vaca na hora que eu quero e no dia que eu quero. Eu consigo fazer isso, é uma biotecnologia da reprodução. A gente vai trabalhar isso aí em fisiopatologia da reprodução. Obrigada. Porque o que acontece? De maneira natural, as vacas fazem cio só de 21 em 21 dias. Então, a cada 21 dias eu poderia inseminar uma vaca.
e eu não posso perder muito tempo se essa vaca não fizer cio. A vaca, como ela dá muito leite, às vezes ela não demonstra o cio. E se ela não demonstrar o cio para mim, eu não insemino ela e eu acabo perdendo 21. Então eu faço o quê? Eu forço essa vaca a mostrar cio e eu insemino no dia que eu quero. Isso não tem nada contra a ela, porque são hormônios naturais da fisiologia dela, não faz mal para a vaca. Então a gente está trabalhando com ética em cima disso, senão a gente não fazia também, tá? Então a gente só está sincronizando esse cio dessa vaca, botando esses hormônios para a gente inseminar no dia que a gente quer. Esses hormônios não têm resíduo no leite, porque são hormônios naturais, então não tem problema nenhum de usar. E que idade elas entram no cio? Em média, a gente tem a puberdade, que a gente chama num animal bem criado, com 12 meses. 12, 13 meses eles acabam já demonstrando cio. Alguns antes um pouco, né? Mas em média 12 meses, 11 meses, tu já tem esses animais na fase de puberdade já demonstrando cio. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, em caso de novilhas que não entram no cio. Novilhas que não entram no cio, a gente Aqui em casa, por exemplo, a gente... Cortou. Pode falar. Novilhas que não entram no cio, a gente teria que, primeira coisa, fazer um exame ginecológico, né? Fazer uma palpação para ver como é que está esse sistema reprodutivo, principalmente o ovário dela, para ver se desenvolveu, né? E aí depois, baseado nisso, fazer um tratamento ou um diagnóstico, né? Tá? Se for novilha infértil, ela não vai fazer cio. Então essa novilha teria que ser descartada. Por isso que eu digo, teria que fazer um exame antes para mim ter dizer o que fazer, tá? Vamos para a aula de bem-estar. Ok, obrigada. Mas nesse caso, dessas novilhas que tem aí, elas já são muitas gerações. Ocorre ainda de alguma que não entra no cio? O que acontece? Isso não tem correlação nenhuma. Tu pode ter um animal PO, que a gente chama puro de origem, com várias gerações conhecidas, que pode ter um problema reprodutivo, pode ter um problema de útero, de ovário e pode não entrar no cio. Então esse animal não vai servir porque ele não vai ter um parto e não vai acabar produzindo leite. O animal precisa dar cria para começar a produção de leite, né? Então se esse animal não produzir, não tiver o parto, ele não adianta para mim, já vai ter que ser descartado, né? Então tu vai ter problemas reprodutivos, sim. Deixa eu chegar aqui, para quem não estava na aula antes, a gente tem um sistema de aleitamento automático, né? Onde eu tenho a mamadeira aqui, ó, com um sensor, tá? Tenho duas mamadeiras, uma desse lado e outra desse lado. As terneiras têm um chip na orelha e elas têm leite para mamar a hora que elas quiserem, tá? A gente tem uma máquina que faz isso aí, né? A máquina está aqui, essa aqui, ali a gente tem um pasteurizador e um resfriador para manter esse leite sempre resfriado e não estragar, tá? Aqui a gente tem o cocho de água, ó. E o que eu falei para vocês, ó? A água tem que ter qualidade para vocês beberem, tá, pessoal? Então a gente tem que pegar aqui, ó. Essa água é extremamente limpa, tá? Os animais têm que ter água de qualidade. Nenhum animal gosta de tomar água de qualidade suja. Água de qualidade suja não existe, água suja, né? Então, isso a gente vê muito em fazendas, animais, o pessoal não cuida o coxo de água dos animais. E tem muitas pessoas que acham que as terneiras estão tomando leite também não necessitam de água, né, pessoal? O leite tem 88% de água, então a terneira tem que tomar leite e tem que ter água disponível também, tá? Se ela está sendo amamentada, ela tem que ter água disponível. Não existe terneira tomar leite sem água. Dúvidas, galera? Vamos lá? Professor, eu não... Pode falar. Quanto que é mais ou menos em média o valor desses chips? O chip, ele é baratinho. O chip, ele custa uns R$20 por terneira. Tu acaba aproveitando, porque quando elas saem daqui, que elas foram desmamadas, tu tira o chip dela, cadastra numa outra terneira e pode usar o mesmo chip. Ele custa uns de R$20 a R$30, em média. A máquina não é tão barata. Essa máquina, ela custa hoje uns R$90 mil, tá?
Então, ela não é uma máquina tão barata, mas o que acontece? A ideia é que tu tenha leite fornecido gradativamente. Então, o que acontece? Essas terneiras mamam várias vezes ao dia, que é como se elas estivessem mamando na vaca. A terneira na vaca, ela mama várias vezes ao dia, tá? Elas ganham feno e mais concentrado. Isso, elas ganham feno e concentrado. A gente tem aqui no lado ali um coxinho de madeira, onde elas têm o concentrado. Esse primeiro lote, até 37 dias, não ganha feno. Acima de 37 dias, elas ganham feno, concentrado e leite. Concentrado, quando eu falo, para quem não entende, é a raçãozinha peletizada, o concentrado, tá? Perguntas, galera? Professor, voltando ao assunto de produção, vocês fazem muito protocolo de indução aí? Protocolo de indução, pessoal, para quem nunca escutou falar, é um conjunto de hormônios que a vaca que não dá cria, a gente usa os hormônios que simulassem esse parto. Então, o animal ganha uma descarga bem grande de hormônios e acaba produzindo leite. Em média, aqui usa, mas não é. Eu acho que o protocolo de indução é um remédio para quem não trabalhou bem em reprodução. Eu não sou muito a favor, algumas fazendas que eu trabalho usam, mas aqui, se a gente pensar em 230, 240 vacas parindo por ano, não tem 5 induções de lactação por ano. Então, utiliza naquele animal que é muito bom, que tu não queria descartar, aí tu tenta fazer esse protocolo para tentar emprenhar ele lá durante a lactação. Mas não usa muito aqui. Hoje a vaca, para descarte, ela está valendo um bom dinheiro, subiu muito o preço do gado da carne, né? Então, o pessoal está buscando muito gado holandês para comprar. Então, hoje a vaca descarte está valendo mais dinheiro, então o pessoal não tem feito tanta indução de lactação e tem tirado esses animais que já estão numa idade mais avançada, que com alguns problemas acaba descartando eles. Essa indução do leite ali não vicia, tipo, a vaca? Na próxima lactação ela não vai precisar dele de novo? Coisa assim? Eu não entendi o começo da tua pergunta. Tipo, a indução do leite, né? E você não vicia a vaca, por exemplo? Que nem na próxima lactação ela não vai precisar para produzir de novo? Ela vai precisar da cria, senão ela para de produzir. Então, o que acontece? Faz o protocolo, tenta emprenhar ela durante esses... em média, elas produzem de 9 a 10 meses, tá, pessoal? Para quem nunca trabalhou com vaca de leite. Então, a vaca de leite vai produzir, em média, ela dá leite em 9, 10 meses, fica 60 dias descansando sem produzir e tem um novo parto. Então, se a gente pensar 10 meses de produção, 60 dias descansando, a cada 12 meses, em média, ela tem que dar um parto. Para isso, a gente precisa ser eficiente na reprodução. O que seria eficiente? Se eu pensar numa gestação de 9 meses, ela deu cria, até 90 dias pós-parto, eu tenho que estar com essa vaca prenha de novo, para ela parir daqui 9 meses, fechando 12, né? Tá? Vocês vão aprender lá com o professor Giovanni, lá na Bovinocultura, lá ele vai explicar tudo isso aí para vocês. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui tem uma curiosa. Chegou ali, tá meio desconfiada, me enxergou agora. Elas vêm, param ali. Ó. Professor? Oi, pode falar. É rápida a adaptação das terneirinhas, tipo, recém-colocadas nesse sistema? Oi? É rápida a adaptação das terneirinhas, tipo, quando elas são recém-colocadas nesse sistema aí? Então, o que acontece? A gente precisa uns 2, 3 dias trazer elas para mamar. Então, elas não vêm. Mas no momento que elas descobrirem que a mamadeira aqui, elas acabam ficando chupando sem ter leite ali disponibilidade para elas, né? Então, elas... ó, essa terneira aqui não acendeu a luz vermelha. Então, ela veio ali, ela não tinha direito a leite. Ela veio ali, ela pode chupar, que ela não vai sair leite para ela. Os primeiros 2, 3 dias, elas vêm com 7 dias, elas já sabem mamar na mamadeira. Nos primeiros 2, 3 dias, a gente tem que ensinar. Então, a gente traz elas ali, mostra para elas, bota elas mamar de manhã e de tarde, faz 2 dias, depois elas acabam aprendendo.
Professor, alguém perguntou no bate-papo quantos anos geralmente uma vaca leiteira vive antes de ir para o abate? Isso depende muito de fazenda para fazenda, tá? Quando a gente, o que acontece? Quando a gente aumenta a eficiência de produção de leite, a gente também aumenta a quantidade de descarte e, logicamente, a vaca vai ficar menos tempo na fazenda. Em média, aqui na fazenda, a gente está com 3 lactações. O que seriam 3 lactações? Ela vai dar 3 anos cria e então ela demora, em média, 2 anos para dar essa primeira cria. Então ela vai entrar na primeira cria com 24 meses, depois mais, em média, mais 3 anos e meio. Então ela vai ser descartada entre 5 anos e meio e 6, isso em média, tá, pessoal? Tem vacas que são bem mais velhas, que são sadias. Hoje a gente está buscando muito no cruzamento saúde. O que a gente fala em saúde? O animal que não tem mastite, que é a infecção da glândula mamária, o animal que reproduz bem, né? O animal que não tem problema de casco. Então a gente não quer muito mexer mais em produção, que a fazenda já chegou num nível de produção bom. A gente quer melhorar a saúde. Então a gente está trabalhando na genética delas, buscando genes que indiquem saúde, tá? Professor, em caso de mastite grave, que já não tem mais cura, então buscam salvar a vaca assim, para descarte? Ou logo matam, sei lá? Não, o que acontece? Quando ela tem uma mastite crônica, que a gente chama, que não tem mais cura, esse animal, entre ele morrer doente, a gente trata esse animal, a gente não deixa esse animal morrer doente, né? Faz esse animal melhorar, só que acaba não tirando mais leite desse animal, porque se esse animal está com infecção na glândula mamária, esse leite não vai ser de uma qualidade boa para o consumo humano. Então a gente tem que secar esse animal, a gente faz um tratamento, trata com analgésico, trata com antibiótico, vê qual que é a situação, faz um bom exame clínico nesse animal, né? E aí no momento que esse animal, para ele ir para o abate, ele precisa estar com escória corporal, ele precisa estar um pouco mais de escória corporal mais alta, ele precisa estar gordo, ele não pode estar magro, senão o pessoal não abate também, porque a carne do animal magro é ruim, né? Então ele precisa ter um pouco de gordura. Então a gente geralmente tem que tirar essas vacas da produção de leite, a gente entra com uma dieta equilibrada para esses animais ganharem, recuperar esse peso, né? E depois os animais são abatidos. Então a gente não manda animais doentes para o abate, não. A gente trata esses animais, faz os animais ficarem bons e depois os animais vão para o abate, tá? Dúvidas, galera? Professor? Oi? Sim. Onde é que é colocado o chip? Aonde que é colocado o chip? Isso? Isso. Eu vou virar aqui, eu já mostro para vocês. Aqui, ó. Se você pegar esse lado da orelha esquerda dela tem um número e a orelha direita tem um botãozinho ali, ó. Tá? O botão é o chip. Então, ele que vai identificar, é como se fosse um brinco de vocês, tá? Ele que vai identificar esse leitor vermelho aqui, ó. Essa parte vermelha aqui, ó. Aqui ficou escuro, deixa eu pegar por fora. Essa parte vermelha aqui, ó, que tem por dentro ali, é onde identifica e manda a informação para o robô ali para dizer se ela tem direito a leite ou não. Dúvidas, galera? Não tem problema de superlotação, né? Tem. A gente cuida espaço. Aqui, para vocês terem noção, aqui a gente tem 3 metros quadrados por terneira. Aqui hoje está super vazio. A gente tem capacidade para 25 terneiras em cada lote. É a capacidade que a gente tem de espaço e é a capacidade que a mamadeira tem de dar leite também. Então, a gente não pode ter mais que 50 terneiras aqui. Hoje a gente está trabalhando aqui com, deixa eu ver, tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 desse lado aqui. Por que acontece? A gente força muito as vacas parirem mais no inverno. Então, agora, de abril para frente, agora a gente vai, às vezes a gente acaba trabalhando com 50 aqui dentro. Então, a gente dobra essa lotação agora, mais uns 60 dias. No verão, a gente não faz as vacas darem, a gente programa as vacas para darem mais cria no inverno, porque a vaca não gosta de clima quente. A vaca se estressa muito em clima quente e produz bem menos leite, então a gente precisa de conforto dessa vaca, e uma das formas da gente fazer essa vaca ter melhor conforto é fazendo ela parindo em meses mais frios.
Então, a gente programa as vacas para... Lógico, a gente vai ter parto no verão também, mas a gente programa aí para 50%, 60% no inverno. No caso, uma vaca sempre... Não entendi, só alguém lê para mim que saiu a pergunta aqui. No caso de uma vaca que sempre tem outra vaca em cio, ela está também, o que pode ser? No caso de uma vaca que sempre que tem outra vaca em cio, ela está também, o que pode ser? O que acontece? Tem uma patologia que chama de cisto ovariano. O cisto pode ser folicular ou cisto luteínico. São os dois tipos de cisto que a gente tem. Então, geralmente, essas vacas, a gente fala que elas têm comportamento ninfomaníaco. São vacas que tem que fazer um tratamento com hormonioterapia para elas regularizarem esse ciclo estral delas. Quando entra uma outra em cio que libera estrogênio, ela vai acabar entrando junto. Então, isso provavelmente ela está com algum cisto, né? E tem que tratar esse cisto, senão ela também não vai emprenhar. Professor, em caso de fazendas que não têm esse aleitamento automático, como que seria o ideal para as terneiras mamarem? Tipo, quantas vezes por dia ou como? O ideal seria, no mínimo, 3 vezes por dia. A gente sabe que tem muitas fazendas que trabalham com 2 mamadas diárias, só que acaba sobrecarregando as terneiras porque acabam fornecendo muito leite de uma vez só e não tem capacidade. Alguns animais acabam tendo diarreia e os animais acabam também tendo fome, porque tu imagina, algumas fazendas fazem rotina de 2 vezes ao dia, mas a ordenha, por exemplo, é às 6 da manhã, eles tratam as terneiras daí às 7, e a segunda ordenha é às 4 da tarde. O pessoal faz muitas vezes assim, 4, 5 horas da tarde. E daí de tarde, porque eles querem ir embora ligeiro, eles acabam tratando as terneiras, tiram as primeiras vacas e acabam indo tratar as terneiras. Então essa terneira fica muito tempo sem mamar de noite e de dia ela mama muito perto. Então a gente tem que tentar que elas tenham 3 mamadas diárias, né? É ruim de rotina de funcionário. Hoje está muito ruim de trabalhar com pessoas em todos os setores. A mão de obra está cada vez pior, então a gente tem que cuidar para também não penalizar os animais, porque a mão de obra não quer fazer 3 tratos de leite, né? É bem complicado isso aí. Pessoal, vamos fazer mais 1 ou 2 perguntas, aí eu preciso de uns 30, 40 minutos para mim ir para outra fazenda. Lá a gente vai ver um sistema de compost barn e eu vou mostrar um sistema diferente desse aqui de terneiras, onde elas ganham leite na mamadeira também. Então eu posso ficar mais tempo na outra fazenda. Se alguém tem mais alguma dúvida aqui, eu vou para lá, já boto carregar um pouquinho meu celular e pelas 9 horas ali a gente entra na aula de novo. Isso pode ser para vocês. Professor, Por mim, tranquilo. o que é avaliado para trocar tipo as terneiras de um lugar para outro? Na idade? Aqui, nesse lote aqui? Isso. Aqui é automático. Quando ela chegou em 37 dias, ela evolui para lá. Ela vai para outro lote. Então, Mas ela tipo, fica por de que certo. esses 37 dias? Oi? Mas por que esses 37 dias, tipo... Como é que Porque eu o posso lado explicar? porque o lado de lá ela vai já começar a comer o feno, que é o volumoso, né? E tem um pouquinho menos de leite que esse aqui. Então o que acontece? A gente diminui um pouco o leite para ela começar a comer mais ração e para já se acostumar com o desmame. Então a gente quer desmamar com 67 dias, porque quando mais a nossa eficiência de desmame vai ser o que eu quero fazer com o desmame. A vaca tem 4 estômagos, né? Rumen, retículo, omaso e abomaso. O que faz a digestão do leite é o abomaso. Então, a terneira tem um abomaso muito maior que o rumen. Só que o rumen vai ser o estômago quando a vaca for grande, que vai fazer a digestão. Principalmente de celulose, que é o que as vacas comem, pasto, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero começar a desenvolver esse rumen o quanto antes. Então, também eu preciso ir diminuindo a quantidade de leite. Eu não posso deixar essa terneira mamando por 67 dias, 8 litros de leite. Quando ela for para o outro lote, ela vai diminuindo com a evolução da idade dela. Quando ela chegar com 67 dias, ela vai estar tomando aí 2, 3 litros por dia e, logicamente, ela vai estar comendo mais ração e com melhor desenvolvimento ruminal. Então, tudo é uma evolução. A gente vai tirando leite de forma gradativa, sem ela sentir muito, e com isso ela vai desenvolvendo o rumen, tá? Pronto.
Oi? Por exemplo, se tiver 3 vacas no cio, Aham. aí você leva, por exemplo, é só um touro que tu leva pra... A gente em média, em rebanhos leiteiros, a gente, na evolução, a gente não trabalha com touros. A gente trabalha só com inseminação artificial. Porque o touro, ele transmite doença de uma vaca para outra, tá? Era isso que eu ia perguntar. Se daí a vocês faziam gente exames não nas tem uma vacas... sanidade boa do rebanho trabalhando com touros. E outra, esses animais que a gente trabalha com inseminação são todos animais já provados geneticamente. Então, eu sei que eu tenho um animal que vai melhorar meu rebanho. Então, por isso que eu busco inseminação artificial sempre. De regra, a gente não... Aqui eu tenho uma fazenda de 230 vacas em ordenha. Hoje eu não tenho nenhum touro aqui, tá? Reprodutor que a gente tem, touros, a gente até às vezes vende para alguém que quer uma fazenda menor, que não quer inseminar, quer usar touro. Daí a gente até... Algum terneiro ele seleciona aqui e vende. Mas, de regra, a gente não trabalha com... Em fazenda que trabalha com isso, eles geralmente fazem exame no animal antes da reprodução? Não fazem exames e o animal é um vetor, né? Ele pega uma vaca hoje, que nem tu falou, ela tem 3 vacas para cobrir, ele vai, tu não sabe se não tá, provavelmente tu vai passar a doença transmissível, sexualmente transmissível de uma vaca para outra, né? Então acaba sendo um vetor de doenças, então por isso que a gente não trabalha com touro, tá? Tá, obrigada. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Por que a tuberculose, a brucelose tem que ser feita a vacina entre 3 a 8 meses? A vacina que a gente faz entre 3 e 8 meses é a vacina da brucelose, tá? Isso tu vai ter que aprender lá em imuno. Se eu ficar te explicando, eu vou te ficar te explicando uns 40 minutos, mas é baseado no tipo de vacina. Uma vacina viva que ela é atenuada pro bovino, e aí vai para frente, tá? Não adianta, não vou te explicar toda a fisiologia. A tuberculose não existe vacina. Tuberculose, a gente faz diagnóstico, a gente faz teste de tuberculose e brucelose, tá? A gente faz aquele teste que a gente raspa, mede a prega da pele e joga ali a tuberculina, que é uma proteína, né? E daí 72 horas depois a gente faz o teste. Mais alguma dúvida? Professor, para inseminar uma vaca, tem que ser logo que ela entre em cio ou tem que esperar um determinado tempo para depois inseminar? Qual que é o ponto de eu inseminar? Vamos falar em cio natural, tá, pessoal? Não vamos falar em inseminação artificial em tempo fixo, porque tempo fixo eu boto a hora e eu insemino sem olhar cio. É a tal hora, eu vou inseminar a tal hora. Agora, a cio natural. O que a vaca faz quando ela começa o cio? Primeiro ela monta na outra, tá? No momento que essa vaca aceita a monta, deixa a outra vaca montar, tem um estudo que foi feito que chama esquema de Trimberger. Eles fizeram vários estudos em relação a tempo que essa vaca demora para ovular depois do aceite de monta. Então, eles chegaram à conclusão que essa vaca, em média, ela vai ovular 12 horas após o aceite de monta. Então, quando a vaca aceita a monta, a gente insemina geralmente 12 horas depois. Lógico, não precisa ser exatamente. O que a gente faz? Chegou a vaca aceitando monta de manhã, insemina de tarde. Enxergou a vaca aceitando monta de tarde, insemina de manhã no outro dia. Tá? Esse é o esquema que a gente faz em cio natural de vaca. Muito obrigado. As que estão em confinamento aí saem em algum momento daqui. Aqui nesse sistema aqui de aleitamento, não. Elas não conhecem cerca ainda, elas são bebê, né, pessoal? Então elas não conhecem cerca, elas não conhecem cerca elétrica, elas estão aprendendo a conviver, estão desenvolvendo imunidade, então não é bom que elas saiam, não é bom que elas peguem muita chuva, não é bom que elas peguem vento. Aqui vem sol durante o dia, então elas têm sol aqui, né? Então não seria bom que elas saíssem daqui. Tem alguns sistemas que trabalham com elas fora, mas os animais têm mais problemas, principalmente de pneumonias e alguns tipos de diarreia também. Tá? Eu ia pedir isso elas nunca saem, tipo, é confinamento mesmo? Ou só quando mais novas? Não, aqui nessa fazenda aqui, elas ficam só 67 dias. Depois elas saem elas têm um... Deixa eu ver se tem luz aqui. Eu vou mostrar para vocês só aqui fora. Eu acho que não vai ter luz, não adianta. Deixa eu tentar ligar a lanterna do meu telefone. Se pega. Não dá para usar a lanterna. Aqui tá escuro, eu não vou conseguir mostrar para vocês, pessoal.
Mas vocês podem ter certeza que uma hora a gente vai visitar uma fazenda e a gente tira todas essas dúvidas daí também, tá? Vamos... São 8h15 agora. Vamos voltar às 9, que daí dá tempo de eu carregar um pouco o meu celular. E eu já estou na outra fazenda lá, a gente começa a transmissão na outra fazenda, pode ser? Pode, Pro. Pode ser. Então tá. Ok. Joia, pessoal. Até depois. Até. E aí, pessoal? Estão aí? Eu não consigo enxergar as mãozinhas de vocês. Vocês têm que falar que eu estou no celular. Estão conseguindo me enxergar e escutar bem?
Sim. Sim. Sim? Sim. Tá, então. Aqui a gente está numa fazenda, eu vou só virar a câmera aqui. Deixa eu só aumentar minha câmera aqui, botar. Aí eu consigo trabalhar melhor. E virar ela aqui. Aqui a gente está numa fazenda, então, que ela tem 3 ordenhas diárias, tá? Então a gente faz uma ordenha às 6 horas da manhã, uma ordenha às 2 da tarde e uma ordenha às 9 da noite. Lá acima, onde vocês estão enxergando aquele galpão, lá em cima é o galpão de composto lá, que eu vou subir depois para mostrar para vocês. Lá a gente tem toda a parte do gado de leite, o gado pré-parto, 30 dias antes do parto, e o gado em média de 60 a 90 dias antes do parto, tá? A gente tem o gado ali. Lá naquele outro galpão lá, que depois eu vou lá mostrar para vocês, também a gente tem as terneirinhas, tá? Que estão mamando, e as terneirinhas pós amamentação até saírem para o campo, tá? Aqui então a gente tem a sala de espera, esses animais desceram agora, eles estão esperando para ser ordenhados, eles ordenham então às 6 da manhã, às 2 da tarde e às 9 da noite. Eles são divididos em lote, a gente tem um lote de alta produção, que desceu, encheu aqui agora. A gente tem um lote de baixa produção e a gente tem um lote de vacas que estão segregadas por mastite contagiosa. Então essas vacas não interferem na qualidade de leite, mas elas são ordenhadas por último para não passar doenças entre uma vaca e outra, tá? As vacas entram aqui na sala de ordenha, as vacas entram aqui na sala de ordenha, onde a gente tem uma linha média de ordenha, né? Agora ela ligou a máquina, ó. Essa sala tem medição automática, então ali aqueles medidorzinhos que estão piscando agora ali são medidores de leite. Toda vaca que entra aqui na sala de leite tem uma identificação, né? Tem uma identificação que é essa parte que a vaca está entrando ali. Ela tem um chipzinho que nem aquelas terneiras que vocês viram lá na outra fazenda, lá no brinco, na orelha esquerda, elas têm o chip. Então, quando ela entra, vai identificar na ordenha e vai direto para o computador todo dia a produção de leite dela, tá? Se vocês forem olha como esses animais estão bem de pelo, esses animais estão calmos, estão entrando sozinhos, não está sendo gritado com esses animais, tá? Esses animais entram e se organizam para a ordenha, né? Tá? Então, esses animais estão passando por um bem-estar animal, principalmente na hora do manejo da ordenha. Elas entram, ninguém está surrando elas, ninguém está gritando com elas, ninguém está batendo nelas. Elas mesmas estão se ajeitando na contenção ali para ser ordenhada. Então, é uma linha média de ordenha de 10 conjuntos, tá? A gente tem aqui uma linha média de 10 conjuntos, onde esses animais entram e são ordenhados cada vez 10 por vez. Deixa eu virar a câmera aqui. Estão me escutando, pessoal? Sim. Sim. Tá chegando melhor que na outra fazenda a imagem agora? Sim, melhor. Aqui eu tô conseguindo pegar o Wi-Fi aqui embaixo ainda. Vamos esperar, eles estão ajeitando a ordenha ali. Vamos tirar dúvidas, vamos perguntando aqui, depois eu vou para outro setor. Onde que é essas fazendas? Oi? Quantas vacas tem ao todo, professor? Não entendi. Fala mais alto um pouco. Quantas vacas tem ao todo? Aqui na ordenha, hoje a fazenda está com 130 vacas em ordenha. A produção média delas hoje é 32 litros e pouquinho de média. No forte do inverno, a fazenda chega a 40 litros de média
litros de leite vaca a dia. Hoje está com 32 litros de média. Mais dúvidas? Vamos lá? Onde que é essas fazendas que tu foi? A primeira e essa aí? A fazenda que a gente foi por primeiro é Almirante Tamandaré do Sul, tá? Eu vou parar mais para cá, que é mais longe da ordenha, aí eu acabo não ficando no barulho da ordenha. A fazenda que a gente foi por primeiro é Almirante Tamandaré do Sul, e a fazenda que eu tô agora é Santo Antônio do Planalto. Elas dão uns 30 quilômetros de diferença uma da outra. Faz um favor com isso pra mim. Só que enrola aquele fio lá. Eu tô com um fio carregando o celular aqui, aí acabo usando porque gravação assim acaba ocupando bastante bateria. Então eu enrolei o fio ali. Vamos lá, galera. Dúvidas? Deixa eu entrar aqui. Vou mostrar para vocês. Quanto tempo dura essa ordenha, professor? Essa ordenha, em média, vai dar 2 horas e... 2 horas. E até ordenhar todas as vacas. Então, olha só. Ali, ó. Se vocês notarem, a Mara lá, ela tá tirando os 3 primeiros jatos. Ela estimula as vacas. Ó. Faz um teste que chama DCMT. Caneca do fundo preto, não é SMT, a caneca do fundo preto, para ver se esse leite está normal, a consistência, se tem alguma alteração. Então, nisso ela já estimula a vaca e faz a vaca liberar a ocitocina, tá? Aí ela passa um desinfetante, que a gente chama de pré-dip, depois é seco, a dona Sandra já vem lá na primeira vaca secando a vaca com toalha de papel, seca bem esse teto, no momento que esse teto está bem limpo, é colocada a teteira, tá? Aqui a teteira ela tem um sistema de extração automática, então quando a vaca terminar o fluxo de leite, essa teteira acaba saindo da vaca. Quando tiver a teteira, que eu vou mostrar para vocês quando tiver a teteira colocada. Perguntas, pessoal? Qual que é a média de concepção reprodutiva desses animais, professor? Aqui a gente está com média hoje de 40% de taxa de concepção. Para quem não sabe o que é taxa de concepção, por exemplo, eu insemino 10 vacas, emprenhou 4. Eu tive 40% de taxa de concepção. Então, aqui a gente está com média de 40% de taxa de concepção. Então, em média, cada vaca ganha de 2 inseminações e meia para ter uma prenhez. Eu só tenho 40% de taxa de concepção, né? Tá. Oi? Quantas ordenhas? Quantas ordenhas a gente faz? Por dia elas ganham 3 ordenhas diárias cada vaca. Agora elas estão na terceira ordenha, a última ordenha do dia, tá? Vou virar aqui agora. Ó. Eles vão colocando a teteira, ó. Pode ver, ó, nenhuma vaca tá com as pernas amarradas. Estão vendo, ó? Nenhuma vaca está mexendo a perna para dar coice. Ó. O que acontece? Essas vacas não estão estressadas, essas vacas estão sabendo o que está acontecendo com elas, tá? E tudo isso passa por um processo de manejo onde a gente não judia dos animais. Se eu chegasse aqui gritando com as vacas, se eu chegasse aqui estressando as vacas, elas iam dar coice. Então as vacas estão deixando os operadores mexer bem tranquilo com elas, sem nenhuma reação. Então elas estão entendendo que isso aí está fazendo bem para elas esse momento de ordenha, que vai aliviar também esse leite que tem no útero delas, e acaba essas vacas tendo um alívio de volume de leite, né? Porque essas vacas produzem muito leite. Então, quando tu ordenha elas, ela acaba aliviando, né, o útero delas. Então ordenha todo esse lado esquerdo aqui, ó. Agora, no momento que vai saindo o lado esquerdo, a teteira vai para o lado direito. Então, ordenha 10 vacas de cada lado. Dúvidas, galera? Professor, mostra bem o que ela tá fazendo ali, tipo, numa vaca completo ali, tudo que ela faz. Aqui?
Só vem aqui um pouco mais. Aqui ela tem ó, um pré-dipping, que é esse amarelo que ela tem, né? E aqui ela tem outra solução. Então ela tem dois, uma espuma e uma solução desinfetante que ela coloca na vaca. Aquela rosinha aí, ela tira os 3 primeiros jatos para ver se não tem nenhum tipo de pus na vaca. Então ela faz um exame inicial, toda ordenha ela faz esse exame inicial, né? Aí depois botou o desinfetante, vem com papel toalha e seca. A dona Sandra está secando o teto com papel toalha. Depois que coloca o papel toalha lá, ó, seca com o papel toalha, seca bem, o teto está bem limpo, a teteira é colocada. Ó, o Christian está vindo colocando a teteira, tá? Vocês estão me escutando bem, que com o barulho aqui eu acabo não escutando você direito. Sim. Sim, Pro. Oi? Sim, dá para escutar. Dá para escutar bem? Então ali está secando, ó. Seca com papel toalha. Geralmente a gente usa um papel por teto, né? Individual, para não ter risco de passar a doença de um teto para o outro. Por exemplo, um teto tem uma mastite contagiosa, a gente seca cada teto de uma vez. Podem ver que os animais são dóceis porque eles passam por um manejo bem feito, tá? Então esses animais não tem nenhum animal estressado, os animais estão se sentindo bem na hora da ordenha. Isso que importa a gente ver. Olha só o ubre dessas vacas do lado de cá, como eles são limpos, ó, pessoal. Depois a gente vai visitar a instalação, então a gente fala em escolha de sujidade de ubre sempre. A gente sempre avalia se o galpão tá bem, as vacas vão ter que ter um ubre bem limpo, tá? Algumas teteiras lá na frente já saíram, uma das primeiras vacas que estão ordenhando. Se vocês cuidarem lá, vai sair uma teteira. Agora, ó, ela saiu e fica pendurada, ó. Tá? Então, no momento que ela termina a ordenha, ela acaba saindo por conta a teteira. Vou esperar sair uma teteira aqui para vocês verem dessas últimas aqui, e aí depois a gente vai mudar de lugar. Podem ir perguntando aí, pessoal. Professor, é muito caro ter um sistema desses? Então, hoje aqui a gente está falando num sistema altamente tecnológico, né? Esse sistema, uma sala de ordenha assim, hoje completa, com resfriador, ela vai gerar uns 10 mil reais por animal, em média, né? É um sistema que se paga, mas tu precisa de um capital de giro para investir. Um sistema não é tão barato. Então, ela já está terminando a ordenha lá no fundo, ó, já vem preparando do outro lado. Ó. Quando a teteira termina, ele tem um canequinho verde na mão lá, que chama pós-dip. Então, é o que a gente usa pós-ordenha, porque o que acontece? A ponta do teto, que é o esfíncter da ponta do teto, ele fica aberto porque a ordenha tem a pulsação do vácuo. Então, a gente joga um desinfetante na ponta do teto ali, para não ter risco dessa vaca adquirir uma infecção pós-ordenha, tá? Quanto em média de litros por vaca? Hoje a gente está com 32 litros de leite por vaca, média leite por vaca. No inverno a gente chega a 40 litros de leite, em média, aqui. Professor, essas vacas vão receber alimentação agora para elas não deitar? Elas estão recebendo ordenha agora? Não, receber alimentação pós-ordenha para elas não deitar e não ter contato do teto com tipo, o chão. Então, nós vamos subir lá no galpão, lá vocês vão ver que tem alimentação. Elas receberam trato de tardezinha, só que essa alimentação está disponível para elas. Então, elas vão subir lá, elas vão se alimentar, assim. Mas a ideia também é que esse desinfetante tenha eficácia se essas vacas chegar a deitar, né? Então ele tem que ter eficácia aí entre 30 e 40 minutos em média. Vamos esperar, ó, ali a teteira saindo, ó, ela vai sair, ó. Tá pronta, a teteira saiu sozinha.
Então, tem que se preocupar em colocar a teteira. No momento que o fluxo de leite parou, a teteira sai sozinha da vaca. Tá? Esperar ali saindo outra teteira. Professor, a coloração desse cano, esse cano branco, esse cano preto, é um para leite e outro é o que desenvolve A ali o coloração movimento? da mangueirinha preta e a mangueirinha a clara ali vai sair o leite por dentro, tá? E a mangueirinha preta é que vai levar o vácuo para a teteira. Então a mangueirinha preta a gente chama mangueirinha do vácuo e a mangueirinha clara é a mangueira que vai tá saindo o leite por dentro do conjunto, tá? Esse leite vai sair nessa canalização média aqui, ó, que tem um cano grande no meio aqui nessa canalização e vai direto lá pro resfriador. Então esse leite não tem contato nenhum com o ser humano, tá? Então é leite extremamente limpo, né? Sem bactérias, sem nada. Deixa eu só mostrar um interessante aqui para vocês, ó. Olha só, essa vaca aqui, ó, agora ela me olhou. Ela tá ruminando sendo ordenhada, ó. A segunda ali também. O que acontece? Essa vaca tá tranquila. Se ela tivesse estressada na ordenha, ela não ia estar ruminando, ó. Agora ela me enxergou, parou de ruminar, por quê? Eu sou estranho para ela aqui, ó. Agora ela voltou a ruminar, tá? Então elas estão ruminando na ordenha, que é sinal que a ordenha não está fazendo mal para elas, tá? Então elas estão bem tranquilas. Aqui, se a gente for ver, ó, deixa eu virar, algumas vacas na sala de espera ruminando também, ó, as vacas com aspecto bonito, né? Pelo liso, ó, tu vê que são animais que estão bem tranquilos, estão esperando aqui para ser ordenhados, tá? Outra coisa que a gente vai observar ali, ó, a gente tem um coxo d'água. Deixa eu tentar chegar perto ali. A gente tem um coxo d'água aqui, ó. E olha só, o coxo d'água bem limpo, uma água de boa qualidade, tá? Então esses animais estão bem cuidados, tá? Dúvidas aqui, galera? Senão vamos subir lá para parte do galpão das vacas lá para mostrar para vocês. Dúvidas ou não? Professor, essa ordenha noturna é feita sempre nesse horário ou eles estão fazendo agora porque tu tá aí? Não, a gente sempre faz a ordenha às 9 da noite. A ordenha da manhã é às 6, a primeira, 6 da manhã, a segunda ordenha às 2 da tarde e a terceira ordenha às 9 da noite. Por que 3 ordenhas? A terceira ordenha aumenta muito a quantidade de leite porque a vaca nunca enche tanto ubre, né? Pensar numa vaca de alta produção, ela acaba enchendo muito ubre. Se tá com o ubre muito cheio, acaba tendo dor e limita a produção. Então, assim, a gente nunca tem o ubre dela extremamente cheio, tem espaço para mais volume de leite, ela acaba produzindo mais. E também a questão de célula somática, que é a parte de mastite, melhora bastante também. Aqui hoje a gente tem 130 vacas em ordenha. Sim, elas ficam no sistema composto bar. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. A gente vai lá em cima daqui um pouco. Aquele galpão azul que vocês estão enxergando lá em cima, ó. Ali é o galpão de confinamento. Então elas descem aqui, vêm para a ordenha, ó. Tá? Vem para a ordenha aqui. E ali do lado, aquele galpão que eu tô mostrando lá, ó, aquela luz ao fundo, lá eu tenho a terneireira dos animais. Eu tô com a extensão carregando aqui. Deixa eu só... Tem tomada lá em cima, Cristiano? Tem? Tem? Tu me dá uma mão só... aham. E daí eu vou subir ali. E aí... Só leva ela para mim, que daí eu vou desconectar aqui. Pessoal, vou subir ali. Deixa eu... Vou passar por aqui. Vocês vão vendo já. O sistema de Salisbury, ele é como se fosse um relógio, ó, então ele vai diminuindo o espaço em relação ao tamanho das vacas, tá? Vou passar aqui, mimosa. Tem uma mimosa me atrapalhando aqui. Ó, as vacas vão saindo aqui, aqui. Vou passar aqui. Aqui é o lote que foi ordenhado, eu estou vindo atrás deles, né? Tá?
no lote que então é bem perto. Que deixa eu virar aqui. Estão me enxergando agora, pessoal? Sim. Sim, Pro. Agora parou de travar? Tá melhor agora? Tá. Agora é que eu saí lá perto da sala de ordenha aqui, já, como eu tô longe, já ficou entre transição Wi-Fi e 3G, e agora eu só desliguei o Wi-Fi e deixei só no 3G. Então, estão conseguindo escutar? Eu vou seguir assim, pode ser? Sim. Sim? Sim. Tá. Então aqui, deixa eu só botar no meu bolso esse carregador aqui. Dá pra você enxergar. O que eu estava falando quando eu subi? Ali naquele corredor ali, que as vacas estão vindo, ela vem lá de baixo. Então eu subi daquele corredor ali, é bem perto. Obrigado, bicho. E aqui as vacas vêm, ó. E agora até ele não juntou a comida ainda. Mas depois ele vai vir e vai empurrar essa comida. Então as vacas têm comida disponível. Aqui a gente tem um sistema que chama compost barn, ó. Então o que acontece? As vacas têm, o lado de lá elas têm coxo de água, tá? Ali vocês podem ver que elas têm ventilação, então essa cama é ventilada todo dia. E aqui é o galpão de alimentação das vacas, onde essas vacas comem, tá? Estão conseguindo entender, pessoal? Sim. 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 Então, esse lote que desceu para a ordenha lá, que é o lote 1, ele está em todo esse lado aqui, ó. Essa cama agora ela está assim, amanhã cedo eles viram ela de manhã e viram ela de tarde. Então essa cama acaba virando, fazendo uma fermentação e aí não consegue formar bactérias ali para dar mastite nas vacas. Podem ver que as vacas estão com os ubres limpos. O importante é essas vacas estar com o ubre limpo, tá? A comida das vacas, então, é uma dieta total, que a gente chama. Se eu pegar e mostrar para vocês aqui, ó, a dieta tem feno, tem milho, silagem de milho e tem a ração toda misturada. Então a gente coloca toda essa ração num tratador e acaba misturando toda essa comida, tá? Aqui do outro lado, a gente tem os outros lotes de vacas, ó. Então esse aqui é o lote de vaca de baixa produção, tá? Elas estão, depois das outras vacas, elas vão por ordenha também, ó. Então a gente tem animais deitados, tem animais de pé, tem animais que estão estranhando eu aqui, né? Que acabaram estranhando eu. Então a gente tem animais de todo jeito aí, com as 5 liberdades que a gente sabe, ó. Animais com comida, animais com água, lá do outro lado tem os coxos d'água, animais que têm, podem expressar o seu comportamento natural. Aqui a gente tem um animal que pariu a recém, ó. Esse animal aqui, ó, é uma primípara, recém pariu, ó, então ela acabou de expulsar a placenta dela lá, ela tá
liberou a placenta, tá? Deixa eu ver, só vou tirar um pouquinho da carregar aqui e vou mais pro fundo para mostrar o pré-parto que tinha. Acho que de repente a gente pega até uma vaca parindo ali. Perguntas, galera? Essas que ficam no compost barn, elas saem pro pasto assim ou ficam só ali e vão pra ordenha? Não, elas ficam aqui. Tá. Os animais aqui, eles têm espaço aqui, no mínimo a gente limita em 12 metros quadrados por vaca, tá? Então a gente tem espaço de 12 metros quadrados por vaca. Aqui, então daqui desse lote aqui para lá eu tenho lote de vacas em lactação. Esse lote aqui já é animais que não estão produzindo, então vacas no período de secagem, tá? E algumas novilhas que estão perto da cria. Deu cria? Caiu. A vaca acabou de parir agora ali. Deixa eu ver se eu apuro um pouquinho. E aqui a gente tem o piquete de pré-parto. Ó, a vaca acabou de parir, tinha que ajeitar ele lá. Vamos ver se eu vou lá pertinho para mostrar para vocês. Pula lá e ajeita ele lá só para... Ó, aqui a gente tem um piquete de pré-parto, tô entrando aqui. Só vira ele aqui, bota a luva e ajeita ele para a vaca lamber. Deixa os animais parirem ao natural, né? A gente acaba, a vaca vai esquentar, ele vai acabar lambendo, ó. Estão conseguindo enxergar? Pessoal, então aqui ela arrumou até uma companheira para ajudar. É que eu vim mais ligeiro dele, acaba demorando para atualizar, aqui é um lugar mais ruim da internet. Essa vaca aqui acabou de dar cria, ó. É uma fêmea ou macho? Uma fêmeazinha, né? Então o estímulo dela lamber a terneira é para esquentar a terneira e estimular a respiração da terneira também. Uma bela da terneira, uma terneira bem grande, né? Tá? Se vocês olharem a vaca, ela já está liberando o colosso também, tá? Ela já está liberando o colosso, arrumou uma companheira para ajudar. Então, todas essas vacas que estão nesse pedaço aqui, ó, nesse canto, aqui, ó, são vacas 30 dias antes do parto. Então, vocês viram que é de noite e tinha gente monitorando o parto. Eles fizeram agora há pouco daquela novilha que eu mostrei para vocês que pariu, e eles estavam olhando ela para parir. Como elas viram que ela ia conseguir parir sozinha, eles acabaram não intervindo, só deixaram ela em observação, tá? Dúvidas, galera? Eu ia pedir isso, tipo, não é todas as vacas que conseguem sozinha, então normalmente vocês ajudam a parir? Se tem dificuldade do parto, sim, a gente acaba ajudando ela a parir, porque tu pode perder uma terneira, né? Tu pode perder uma terneira e pode perder uma vaca também, né? Tá? Essa terneira aqui, sim, ela vai ser separada da mãe, vai ser ordenhada a vaca, retirado o colosso e vai ser fornecido o colosso para a terneira, tá? Cesárea a gente não faz muito agora porque a gente está trabalhando muito com terneiras, com sêmen que imprima facilidade de parto. O que é facilidade de parto? Eu consigo trabalhar com um sêmen que tenha terneirinho nascendo com tamanho pequeno, então não tem problema de dificuldade no parto com isso. As novilhas aqui a gente trabalha com sêmen sexado, sim, tá? A gente trabalha com sêmen sexado, sim, nas novilhas. Dúvidas? Eu não posso me enrolar muito aqui, senão vai terminar a minha bateria. Porcentagem para essas vacas, a ração é que assim, eu trabalho muito com dieta total. A porcentagem de proteína na dieta total, hoje ela fica na faixa de 18%, 19%. A ração, essas vacas ganham um concentrado que tem 32% de proteína e ela junto com um pouco de milho em grão.
Eu vou ter que voltar ali no corredor porque eu tenho que botar o celular carregar, senão vai acabar a bateria. Deixa eu só virar aqui para vocês, vai mostrar a cama. Se vocês olharem a cama, assim, ó, ela é uma serragem, tá? Uma serragem, ó, que vira, e agora eu tô botando a mão aqui, ela agora tá numa temperatura de média aí uns 40, 45 graus, então ela sempre tá quente, tá? Deixa eu só voltar ali para botar a carregar, senão vai acabar terminando a aula, a gente não consegue terminar. Só repete a pergunta, por favor, para mim, que eu não consegui ler essa última pergunta. Professor, quando a vaca tem aquela espuma branca na boca, é por causa que é um excesso que ela está ruminando ou tem algum problema específico? Isso, o que acontece? A saliva, ela produz bicarbonato, né? Então, o que o bicarbonato faz? Ele faz um tampão de pH. Tipo, então, quando a gente tem a vaca produzindo saliva, ajuda na digestão porque vai fazer um tamponamento desse rumen para não ficar ácido, tá? Então, ela espuma a boca porque ela está ruminando e a própria saliva vai para dentro do rumen e ajuda a produção de bicarbonato. Ó, essa novilha ruminando, ó. Então, o bicho que rumina, pessoal, é bicho sadio, tá? Vocês não viram nenhum animal aqui com pelo arrepiado, nenhum animal com problema de casco, nenhum animal... tem um ou outro, mas esporádico. Animais curiosos, animais que estão bem alimentados. Se fossem animais com problema, não iam vir assim em nós, né, tá? Quantos quilos elas comem por dia? Em média, essas vacas comem na faixa de 40 quilos por dia, entre ração e volumoso. Entre silagem e ração. Dúvidas? Estão escutando, pessoal? Sim. Sim. Tá, então perguntem. Tô indo devagarinho aqui para não cortar o sinal e eu vou lá nas terneirinhas agora. Tem tomado terneirinha lá que tem, né? Eu vou lá nas terneirinhas para a gente ver agora a diferença do outro sistema para esse sistema aqui. Tá cortando ainda ou tá melhor agora? Tá melhor. Melhor? Tá. É que onde sai longe do Wi-Fi aqui eu vou nas terneiras agora, mostro para vocês ali, daí vocês tiram as dúvidas de vocês e aí depois eu vou lá nas vacas no Wi-Fi das vacas lá, que daí fica melhor, daí a gente consegue conversar melhor. Pega aqui isso aí, só tira aqui que eu vou. Só repete a pergunta, por favor, que eu não consegui. Professor? Oi? Vocês praticam o imprinting nelas? O quê? O imprinting. Imprinting, não sei como que fala. O que seria esse imprinting? Só me dá uma dica aí para mim. Eu posso dizer que sim ou que não. Seria quando o terneiro nasce, deixar ele um tempo com a mãe para herdar, vamos supor, as características do rebanho e tal. Não. Não? De regra, a gente separa ele, tá? E aí acaba já dando colosso de forma separada. A gente não trabalha assim de forma de herdar a característica da mãe, não. Porque o meu então, medo não... também... Oi? Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. O meu medo também é quanto tempo deixar esse animal, né? Tá? E quanto tempo ele vai precisar para adquirir. Essa aqui é uma terneira que nasceu agora. Então é filha daquela novilha que vocês viram por primeira. Ela nasceu agora.
Aqui a gente tem um sistema diferente, que a gente não tem aleitador automático, ó, tá? Mas a gente tem elas não estão com amarradas, nada. Elas têm uma gaiola de um tamanho que elas conseguem se virar, se mexer, né? Elas têm a ração, disponível. Só carregar aqui. Tem a ração disponível. Tem água disponível também de qualidade boa, água limpa, né? Tá? E aqui ele vem com a mamadeira e acaba dando leite para elas, né? Durante o dia. Saindo daqui, quando elas forem desmamadas, elas vão para esse primeiro lote que tá aqui, ó. Esse aqui é um lote pós-desmame, tá? E que não tá ganhando mais. E daí depois elas vão evoluindo em relação ao tamanho delas. Elas saem daqui, quando sair, eu faço lote de 7, 8 lá, então eu vou separando em relação ao tamanho. Dúvidas, galera? Isso ainda é um sistema de compost barn? Tipo, é isso que elas ficam dentro da gaiolinha, dessa gaiola maior aí? Aqui não tem piso. Aqui não. O sistema de compost barn seria a cama sobreposta, né? Onde tu vira a cama. A vaca lá, tu vira a cama todo dia. Aqui eu não tenho como remover elas e virar essa serragem todo dia. Então, o que a gente faz? Tem nome isso aí? Hã? É algum sistema? Tem algum nome isso? Esse aqui é um sistema de gaiolas, né? Onde eu jogo a serragem ali. Então, o que eu faço? Quando ela começa a ficar úmida, a gente bota uma serragem seca até para elas ficarem aquecidas, né? Tá? Ali ó, tem um sombrite, né? Para não dar sol nelas. E agora no inverno, a dona Sandra provavelmente vai colocar, a dona Sandra é a proprietária aqui, ela vai colocar uma lona lateral aqui também, tá? Para também não ter muito vento. Ela não colocou ainda por causa que recém começou a esfriar. Mas agora, quando esfria muito, ela bota uma lona para elas não ter muito vento também, tá? Então, olha só como os animais estão bem também, né? Tão tranquilos, ó, barriga cheia, bem alimentados. Professor, tá? mas não é ruim para eles ficarem nesse espaço tão pequeno? Então, eles ficam na fase de amamentação, né? Mas olha só, a gaiola não é tão pequena, né? Ela tem mais ou menos 1,30 m por 1,30 m. Então, pensa nessa terneira aqui, ó. Ela consegue se virar, ela consegue deitar, consegue se rolar na cama. Olha aquela terneira deitada, ela não tá apertada, né? Olha essa terneira aqui, ela não tá apertada. Ela tem, às vezes no vídeo pode ser menor, mas ela tem bastante espaço. Então, não é um sistema ruim, não. É um sistema que ela tem como expressar seus movimentos, tá? Não é aquela gaiola de suíno que o animal fica apertado. Lógico, aquele outro sistema que vocês viram é melhor, porque o animal consegue correr, consegue andar mais, é melhor que esse aqui, sim. Né? Entre dizer, qual o sistema? Sempre aquele lá, né? Só que aí mobiliza também um capital, um investimento de capital. Essa fazenda fez esse galpão aqui para colocar um aleitador. No futuro, provavelmente, ela vai tirar os animais da gaiola e colocar o aleitador. Só que como ela é uma fazenda nova, então ela está pagando os investimentos devagarinho, né? A cama é trocada em algum momento. Aqui nas terneiras, o que a gente faz? A gente, quando está muito úmido, a gente remove as gaiolas não são fixas, então a gente consegue pegar essa gaiola aqui e colocar nesse lugar. Eu consigo fazer um rodízio de lugar e eu jogo cama nova. Se vocês forem olhar lá, ó, tem um estoque de serragem nova, então eles vão repondo essa cama, né, lá, para não deixar essa cama ficar úmida, para essas terneiras tem sempre um lugar seco para deitar. Dúvidas? Essa fazenda é Santo Antônio do Planalto. Aquela outra que nós estava antes era Almirante Tamandaré do Sul, elas dão uns 35 quilômetros de distância entre uma e outra. Por isso que eu demorei uma meia hora para chegar. Mais dúvidas, galera? As vacas pegam sol, sim. No galpão lá das vacas, quer dizer, elas pegam sol, sim. O sol passa, tem um canto do galpão lá que, no outro galpão lá, tem um canto do galpão que as vacas acabam pegando sol, sim. Mais dúvidas?
Professor, as novilhas, até o momento que elas começam a fase, tipo, de entrar em cima, elas ficam aí nesse galpão? Não, como a gente está com o galpão lotado, aqui, ó, se eu virar para vocês, eu tenho mais um lote lá do outro lado, ali, lá no fundo é o último lote, e lá no outro lado eu tenho um lote que vai mais ou menos até 10 meses lá. E aí, dos 10 meses até 13 meses, elas acabam indo para o campo, tá? Então, elas acabam indo para o campo, ficam ganhando comida lá no campo, depois elas voltam, quando tiverem prenha, gestante, 60 dias antes do parto, eu trago elas para dentro do galpão de novo. Então, elas ficam, em média, dos 10 meses até 22 meses de idade no campo, onde elas recebem alimentação no campo, recebem silagem, tem pasto. Então, a gente trabalha com um lote solto no pasto. Com silagem, com um pouco de ração mineral, né? Esse animal tem contato mais com o ambiente externo. Depois elas voltam para o galpão e ficam todo o tempo no galpão. Se eu pensar em saúde, o animal que se acostuma assim dentro do galpão, ele acaba estranhando um pouco quando ele sai. Tipo, essa fase de 10 meses, quando ele sai, o primeiro mês ele tem uma fase de transição, de adaptação, acaba estranhando um pouco. Se pudesse deixar sempre esse animal confinado, tem várias fazendas que trabalham assim já. Desde que tenha espaço adequado para o animal, é ótimo. Eu gosto muito de um sistema totalmente confinado, desde que forneça as 5 liberdades para o animal, né? Tá? Dúvidas? Qual a alimentação após o desmame até ir para o campo? No momento que eu desmamo elas aqui, que elas vão para esse segundo lote ali, elas seguem ganhando essa ração inicial que elas ganham aqui na fase de terneira. Ali elas já começam a comer. Eu uso a dieta total, a mistura que eu faço para as vacas do lote de baixa. Então eu pego a silagem das vacas de baixa lá, a ração que tem para as vacas de baixa e forneço uma alimentação de dieta total para elas e junto essa ração por cima. Então elas comem dieta total junto com essa ração por cima, tá? Olha, aqui tem uma curiosa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, essa aqui tá solta por aí, ó, passeando. Tá atrás da gente. Então, o custo desse sistema geral aqui hoje, aqueles galpão que a gente viu lá em cima, a sala de ordenha, o investimento inicial que ela fez foi perto de 3 milhões de reais com trator, com alimentação, tudo. Dúvidas? O que fazem com os machos? Então, aqui ela tem uma cultura um pouco diferente do André lá, que é da outra fazenda que a gente estava. O André, ele doa geralmente pós-nascimento. Aqui ela dá leite para os machos, desmama os machos e acaba vendendo eles desmamados. Daí ela vende para o pessoal recriar. Nenhuma fazenda que eu trabalho, graças a Deus, mata macho, pessoal, tá? Uma fazenda, uma vez que eu comecei a trabalhar, o proprietário tinha o costume de matar, e eu acabei arrumando para ele doar todos os machos com o pessoal de Carazinho ali, e ele acabou não matando mais. Então, eu sou totalmente contra eliminar macho e matar macho. A gente não deve fazer isso aí, né? É uma vida, né? Então, cria e doa, dá um jeito, que tem sempre pessoas que querem. Dúvidas, galera? Aí vocês não fazem a pasteurização do leite para dar para as terneirinhas? Essa fazenda não tem pasteurizador, não. É utilizado leite cru. Não tem pasteurizador. Corre o risco de transmitir alguma doença, sim, das vacas para o terneiro, tem risco, sim. É um projeto futuro, mas é um investimento mais caro ainda para fazer aqui, né? E quantas vezes vocês dão leite para esses terneirinhos aí? Eles alimentam 3 vezes por dia. Manhã, meio-dia e noite. Agora, esse intervalo da agora até amanhã cedo fica um intervalo maior, né? Só que também, para pagar um funcionário para isso, também às vezes acaba ficando inviável, né? Dúvidas, galera?
Pessoal, não sei se vocês gostaram da aula, peço desculpas, às vezes algum travamento que ocorreu, alguma travada que deu por causa da internet, porque às vezes não pega, naquela outra fazenda que eu estava lá, as terneiras é longe da sede, então acaba ficando meio lento, mas eu me esforcei ao máximo para tentar passar para vocês uma parte prática, né, do que a gente deve visitar para frente, né, quando a gente puder se encontrar aí de novo, de forma presencial, vocês podem ter certeza que a gente vai visitar essas duas fazendas, tá? Eu garanto para vocês, eu consigo trazer vocês todos aqui nas fazendas, a gente vem, faz essa aula de novo, discute com mais tempo, sem problema nenhum, tá? O que precisarem de mim, estou à disposição. Acho que vamos encerrar por hoje. E aí, a aula que vem, a gente faz toda essa parte teórica de bovinos de leite e vai ser bom que vocês já deram uma olhada nos sistemas e já viram mais na prática como que funciona, tá? Então, se tem mais alguma dúvida, eu estou à disposição ainda, senão a gente encerra a aula. Tudo certo? Então, encerramos por hoje, pessoal, tá? Eu agradeço a participação de vocês e se encontramos na aula que vem, tá? Boa noite a todos e se cuidem, tá bem? Abração. Boa noite, professor. Boa noite, professor.